Que massa, cara. Bacana demais, né? Não, se tu soubesse o que tá acontecendo aqui, cara, essa semana, tá assim um mover extraordinário de Deus. Essa semana foi a mudança, assim, do que tudo nós estávamos vivendo aqui na tela. Nós estávamos num prédio de 3 metros quadrados. Oi, ele me chamou? Não. E nós estávamos no prédio aqui do lado e... Sabe quando os negócios não engrena? E todo mundo ia atrás de cliente e tal, e prospectando, e vindo imóveis, vindo coisa, mas na hora de fechar, trava. E a gente, essa semana começou uma parada mais espiritual, assim, trazendo pro físico. E agora tá fluindo e você aqui já é um outro sinal. Quem crê nisso? Sim, amém. É um outro sinal. É uma parada assim, ó, é um novo começo para trazer mais conhecimento, porque não é só às vezes você buscar o espiritual, mas tem que ter o conhecimento, a parte técnica. E você é um cara que eu admiro muito, acompanho você no Instagram. Obrigado. Os vídeos que você faz é muito massa. Você fez um vídeo na piscina, esses dias eu pensei, cara, ele vai se jogar na piscina. Quase. Quase se jogou. Em umas eu já me joguei. Você jogou já? Já. Eu falei, cara, esse cara é diferenciado. Então, para nós começar esse talk show, Augusto, queria que você falasse um pouco sobre sua vida. Eu vi que você está comentando que você trabalhava na academia e veio para o ramo imobiliário. O que fez você vir para esse mundo? O que você... Todo mundo tem um estalo, assim, né? Uma virada de chave. Todo mundo aqui teve essa virada de chave. E você teve a sua, que foi o divisor das águas. O que foi assim que instalou você para vir no ramo imobiliário? Bom, acho que a minha história, ela tinha tudo para dar errado, para eu não estar aqui sentado nesse exato momento. Uau. Né? Mas eu iniciei minha carreira no mercado imobiliário em 2013, tá? De uma maneira totalmente despretensiosa, porque eu era personal trainer, para quem não sabe, e é uma profissão que eu respeito, que eu amo a profissão, inclusive tenho muitos amigos até hoje, mas desde o meu primeiro período na faculdade eu já estagiava, e eu estagiava, trabalhava 14 horas por dia, chegou no último período eu já estava morto. Nossa. Né? Já dava aula de personal desde o quarto já. Então, aquilo já estava me deixando muito cansado, eu estava trabalhando muito e não estava tendo o retorno financeiro que eu esperava na época. Me lembro que eu comecei a trabalhar com R$2 a hora. Na época que eu estagiava como... Eu já passei por tudo, tá, gente? Já dei natação para bebê, já passei por ginástica localizada, spinning, personal, tudo que você vê na academia eu já fiz. E aí, quando eu estava dando aula de personal para um casal de amigos, que é o que eu estava contando ali, eles trabalhavam com agenciamento de jogadores de futebol. E eu falo, Augusto, por que você não vem trabalhar com a gente? Você tem bom relacionamento com todo mundo, eu sempre trabalhei na Barra da Tijuca, isso é legal de falar, eu não venho de família rica, tá, pessoal? Não tenho família tradicional, morava na Tijuca, que é um lugar no Rio de Janeiro, se alguém do Rio de Janeiro estiver aqui conhece, é um bairro tradicional, Leandro lá morava um bairro tradicional, porém mais antigo, né? Então sempre tive que correr atrás. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava começando a fazer entrevista para a Bodytech, antes da gente entrar mais no mercado imobiliário, eu sempre tive essa ambição de ser um profissional melhor. E ele falou assim para mim, Augusto, você tem duas opções para entrar na Bodytech hoje. Ou você entra na Barra da Tijuca, não tinha carro nessa época, só que na Barra da Tijuca o seu horário é de 6 horas da manhã até as 10. Ou então você fica aqui na Tijuca, que é do lado da sua casa, e o horário de 11 às 2, alguma coisa assim. Você que escolhe. Eu falei, não, eu vou para Barra. Acordava todo dia 4h30 da manhã, pegava ônibus e van e comecei a trabalhar na Barra. E foi aí que eu comecei a me conectar com pessoas importantes, até chegar nesses meus alunos de personal. Eles me chamaram para trabalhar com ele como agenciador de jogador. Foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque é um mundo muito mais complicado do que todo mundo imagina. O mundo do futebol parece fácil, mas não é. Né? Foi uma experiência bacana, eu fiquei por volta de 1 ano e meio, quase 2. Fiz uma transação muito grande, que me deu, na época, R$400 mil, gente. Na época de 2014. Nossa, era quase que não era 2012. Era muito dinheiro. 1,5 milhão hoje. 1 milhão convertendo. E aí, gente, eu nunca tive muito dinheiro, surtei, tá? Surtei, fui pra noite, gastei dinheiro todo. E aí eu me vi numa situação onde eu tava com uma mão na frente e outra atrás. E aí que chega o mercado imobiliário. Aí um conhecido meu falou, cara, por que você não trabalha aqui comigo? Eu trabalho na Cirela, que é uma construtora grande, eu estou vendendo bem, você vai trabalhar com o mercado imobiliário, você conhece muita gente. Aí no começo eu fiquei um pouco cético, né? Mas entrei. Só que eu entrei com uma áurea, primeiro, de superior na época. Eu trabalhava, eu vivia frequentando meios de jogadores. Você já tinha energia... Então eu entrei com uma áurea arrogante, só que ao mesmo tempo eu tinha muita vergonha de falar que eu era corretor de imóvel, porque era como se fosse um downgrade na minha vida.
né? E aí eu demorei muito para engatar, né? Eu tinha vergonha de falar. Na época a gente não tinha rede social hoje do jeito que a gente tem, né? A rede social hoje é responsável por 95% das minhas vendas. Na minha época não tinha isso. Era plantão, né? Leads da imobiliária e relacionamento, né? E a minha primeira venda saiu porque eu abri a boca. Eu parei de ficar com vergonha e comecei a falar para os meus amigos: olha, eu estou trabalhando com imóveis, se você precisar de alguma coisa, você entra em contato comigo. Na época, pessoal, eu não comecei trabalhando com o mercado de alto padrão. Não comecei trabalhando casa, eu trabalhei na construtora Cirera, que é sempre focada em lançamentos. E na época eu pegava lançamentos de 300 até 700 mil. Então, eu recebo muitas perguntas: pô, você já começou trabalhando nessas casas? Não. Tá? Eu simplesmente Teve um comecei... degrau, né, Augusto? É, e não há nada de errado da pessoa começar no alto padrão, tá? Porque a minha história foi baseada nesse ticket no começo. Então, assim, eu recebo muitas perguntas também: Augusto, mas já dá para começar no mercado de alto padrão? Sim, dá para começar no mercado de alto padrão. Você só vai precisar fazer um estudo que a gente vai falar um pouco mais à frente para você entender quem é o teu público. Mas só para a gente voltar, eu fiz essa primeira venda, foi uma venda de 420 mil reais para um amigo, né, para o empreendimento lá onde eu morava. E aí eu comecei a entender algumas coisas que eu precisava fazer para começar a ter sucesso na rede social. Eu sempre tive uma história baseada muito em inovação. Eu detestava aquele formato tradicional. Vou cortar um pouquinho. Galera, eu tô aqui só... Ele vai falando as paradas e eu vou só pegando, tipo, modelando. Fiquem atentos aos sinais. Por exemplo, vocês lembram da reunião de segunda-feira, que a gente ficou até 7 horas da noite aqui? Falando do que eu fiz para chegar na decisão? Cada um tem a sua e ele tem os códigos. Que foi assim, ó, o divisor para ele mudar, para ele alavancar, para ele crescer. É tremendo isso. Fiquem focados nisso. E aí, cara, só pra gente dar sequência, foi o momento que eu entendi que eu precisava começar a fazer algo diferente do que era tradicional ali. Eu sempre tive uma rejeição por corretor, por acreditar que é aquele modelo tradicional, que era o cara que sentava para tomar café e ficava naquela coisa, né? E aí, por mais que eu estivesse na construtora, que era um ambiente bacana, eu sempre me incomodei com o modelo tradicional, de ficar esperando o cliente, né, de ficar fazendo a mesma coisa. Eu tinha que ter uma postura mais proativa, né? Não de ficar aguardando, mas sim de encontro ao cliente. Né? E aí eu sempre tive cuidado com o meu material. Todo mundo na construtora recebe o mesmo material. Né? Vai ter um lançamento. Essa questão da proatividade, da onde que se instalou isso? Que não veio daquela época ali, não mas veio lá de trás, onde se fez. Será que foi academia, foi se treinar, foi alguma coisa assim, não? Desde a época de personal eu também já tinha eu nunca essa gostei né? de sempre ir de encontro. Tanto que no quarto período eu tinha 10 alunos de personal. Augusto, mas não dava para dar personal na academia porque você tinha que ser formado. Ok, mas eu tinha tanta confiança no meu trabalho que eu fazia isso no prédio. Eu dava aula nos prédios dos meus alunos. Então, na época, quando eu falava que eu tinha 10 alunos de personal, 90% da minha turma da faculdade falava: como assim? Entendeu? Então, sempre fui atrás do cliente. Veio lá de trás, já. Veio lá de trás. Quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu me incomodava com aquela situação tradicional, de todo mundo sentado, aquela galera mais tradicional, e não tem nada contra da galera tradicional, é que eu não gostava daquele formato. Então, eu criava o meu próprio material, eu pegava todos os books que a gente recebia da consultora e trazia uma pegada diferente, né? Porque todo mundo recebe o mesmo material. Se for pegar hoje um lançamento em Alphaville, vai todo mundo receber o material da incorporadora, só que se você for igual a todo mundo, você não vai ter resultado, né? Então, desde o começo, eu fui buscando inovação. Sempre no começo eu fui tentando trazer algo diferente do que todo mundo fazia, porque eu achava que aquele modelo de negócio era muito, sabe, muito básico. Enraizado na cultura antiga ainda, né? Exato, exato. Então, trazendo mais para perto, em 2017 eu abri minha própria empresa. Por que você abriu a própria empresa? Porque as minhas vendas, elas estavam saindo mais das minhas ações de marketing do que da construtora. Até essa época você estava na Cirela. Estava na Cirela. Fiquei 4 anos lá e foi uma escola para mim. Tenho muito orgulho de ter participado da construtora, porque tudo que eu aprendi veio de lá. Olha aí, honra. Tudo que eu aprendi veio de lá. Eu conversei com pessoas mais experientes, eu participei de reuniões que muitas das vezes eu via corretor dormindo e eu estava lá prestando atenção para tirar, às vezes, uma sacada ou outra, né? Eu falava muito com as pessoas, eu conversava, procurava saber a história de cada um. E eu me lembro como se fosse hoje, eu conversei com 4 pessoas, 4 corretores,
E eles falaram, Augusto, eu sei que talvez você não esteja gostando da profissão, mas a minha vida hoje, ela mudou por causa do mercado imobiliário. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu posso oferecer para minha família veio das minhas vendas. Na quarta pessoa que me falou isso, eu falei, cara, tem alguma coisa, preciso me dedicar. É o sinais, né? Eu ainda não estava fazendo tudo que era necessário fazer para ter resultado. E foi na quarta pessoa, no quarto corretor que eu estava batendo papo, quando ele me falou isso, que a vida dele foi transformada em função do mercado imobiliário. Eu falei, é agora que eu tenho que me dedicar. E eu sempre escutei da minha mãe, né? Augusto, você não está vendendo. Sai dessa profissão, vai para uma coisa fixa. Né? A estabilidade. Existia um preconceito até mesmo por parte dos nossos pais, né? Existia alguma coisa assim, porque na época, quando eu comecei, eu fazia vendas muito esporádicas, né? E aí você não tinha, a conta não fecha, né? Mas enfim, eu abri a minha empresa em 2017, me senti desafiado, e eu sou movido a desafios. Então eu quis sair, e olha, quando a gente sai de uma construtora, pessoal, você sai de um lugar que te oferece conforto. Porque na construtora eu tenho meu jurídico, na construtora eu tenho o nome Cyrela atrás de mim, que é um peso muito grande, né? Eu tenho tudo. Eu tenho a sala, eu tenho o café. Então, assim, eu levo tudo e fica tudo tranquilo. Quando você sai, você vai ter que assumir uma responsabilidade. Você vai ter que abrir empresa, você vai ter que prestar atenção no seu jurídico, você vai ter que emitir nota fiscal, você vai ter que buscar cliente. Então, foi um baita desafio. Tá? E aí que veio outra virada de chave. Um outro código, como você gosta de falar, né? Códigos, insight aí. Porque, na verdade, quando eu saí da Cyrela, o que me incomodava muito é que no Rio de Janeiro, a Cyrela tem empreendimentos em várias regiões da cidade. Então, na Barra da Tijuca, na Zona Sul, na Zona Norte, e aí você ficava assim, ó, rodando. O que isso acontece? Você não consegue focar em nada. Você não consegue ser especialista em nada. Coisa é que nem correr atrás de duas lebres, não consegue, né? Uma hora eu estava em um lançamento. A construtora tem lançamento na Barra da Tijuca. Aí todo mundo vai para o lançamento da Barra da Tijuca. Daqui a 3 meses, o lançamento é na Zona Norte. Aí você sai da Barra da Tijuca com um público totalmente diferente e vai para a Zona Norte, com públicos e características totalmente diferentes. Acabou aqui, você volta para o empreendimento no Leblon. Ou seja, já mudou, desconfigurou tudo. E aquilo me incomodava. Então, quando eu abri a minha empresa, eu falei, eu preciso focar em algo específico, em um segmento específico. Ou seja, eu peguei uma região e me tornei especialista. Tá? Em 2017, eu já começava a fazer os meus vídeos, já começava a trazer... Você estava sozinho ainda? Estava sozinho. Quando eu saí sozinho. Né? E aí eu me especializei num bairro planejado. Em um bairro planejado. Porque a Cyrela, na época, tinha vários empreendimentos em um bairro planejado. E eu me especializei lá. Eu falei, eu vou trabalhar na Península, que é um bairro planejado que tem lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E, gente, eu só trabalhava lá. Augusto, eu tenho um apartamento aqui na praia para vender. Desculpa, não atendo. Mas eu tenho uma casa. Na época eu nem pensava em trabalhar com casa. Eu tenho casa, mas não atendo. Por quê? Porque eu me tornei especialista no bairro. E, gente, isso para mim foi a grande virada de chave, porque basicamente eu já somei ali na época, durante 2 anos e meio, eu vendi 70 apartamentos naquela região. Uau. Só para vocês entenderem, é um bairro, subbairro planejado da Barra da Tijuca. São 27 condomínios, 65 prédios, uma população estimada de 30 mil pessoas. Tá? Esse script ainda está na minha cabeça ainda, né? E é o lugar que eu moro atualmente. Que marcou você, né? É o lugar que eu moro atualmente. Né? E aí você tem empreendimentos que variam de 800 mil até 10 milhões. Né? Você tem prédios, condomínios de mais alto padrão, outros condomínios de médio padrão. Então eu me especializei ali a um ponto de que eu não perdia nenhuma venda. A gente sabe que o mercado do Rio de Janeiro é muito competitivo e para cada cliente tinham 5 corretores a atender. Nossa. É assim que funciona lá. Tem um diferencial, então. Né? Então qual era o meu diferencial? Eu sabia tudo sobre o bairro. Vista, localização, vizinho. Se naquela unidade o vizinho de cima era chato, se o vizinho de baixo era tranquilo, eu sabia tudo. A história do bairro, quais eram os próximos passos vai ter um lançamento aqui? Não. Então eu dificilmente perdia uma venda, porque o cliente se sentia muito confortável comigo. Eu falava com ele sobre tudo. E aí quando a gente está numa situação onde você é especialista,
Você vai procurar o especialista ou você vai procurar o cara que trabalha praia, que trabalha casa e que está ali por acaso? Você fazia muitas conexões com vizinhos, me Muito. indica fulano e tal. E aí Tinha essa... entra a questão da ambiência, né? Porque quando eu abri a minha empresa e eu fui trabalhar nesse bairro, eu falei, eu ainda morava lá na Tijuca, eu falei, eu preciso sair daqui e me mudar para lá. E foi o que eu fiz. Eu me mudei para lá, comecei a falar com os clientes na mesma posição, que eu moro no mesmo lugar que você. Já criou um rapport, né? Isso, e aí você fica na mesma posição do cliente. Então, quais foram os códigos, né, que a gente pode trazer? Primeiro, inovação. Eu nunca quis fazer o que todo mundo faz, desde a época da construtora. Então, esse é um primeiro código de você buscar inovação. Buscar o seu diferencial. Não seja igual a todo mundo, né? Você pode utilizar pessoas como referência. E eu acho muito válido você fazer isso. Mas você tem que trazer sempre o teu DNA, principalmente nas redes sociais. Então, primeiro passo, inovação. Segundo passo, que me fez entender o que eu precisava ser feito, estratégia. O mercado imobiliário precisa de estratégia. Não dá para você, cada hora, fazer uma coisa diferente achando que você vai ter resultados. Por que a estratégia é importante? No meu caso, porque quando eu saí da construtora, eu precisava de quê? De uma estratégia. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Me tornar especialista em um bairro. Né? Então, essa estratégia foi fundamental. Tá? Então, passo 3, uma vez que você já tem uma estratégia bem definida, é hora de colocar o seu plano em ação. Aí é hora de você se tornar o quê? Especialista. Vocês têm que pegar essas casas aqui no Alphaville e passar isso com toda a propriedade do mundo. Porque esse tipo de cliente aqui, ele vai te testar o tempo inteiro. Eu já atendi clientes que bateram aqui de casas de Alphaville, ele te testa o tempo inteiro. Então, assim, você tem que se tornar especialista aqui. Você tem que entender de construção, você tem que entender o ano da casa, você tem que entender quais são os benefícios do condomínio, quais são os melhores condomínios, entendeu? Aonde ele vai ficar melhor, quais são as necessidades desse cliente. Né? Então, quando você se torna especialista, pessoal, dificilmente você vai perder uma venda para um cliente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Assim, você com certeza conhece pessoas que te ajudam em outras áreas da sua vida que são especialistas. Com certeza. Né? A gente tem aqui vários exemplos de pessoas que são especialistas em marketing digital, que você confia na pessoa porque você sabe que o que ela está fazendo te traz resultado. Então, inovação, estratégia, você se tornar hoje especialista no teu negócio faz total diferença. E aí a gente começa a trazer mais para os tempos atuais de redes sociais. Né? Qual foi a virada assim quando você entrou na rede social? Você pegou, agora vou ter que colocar energia aqui porque vai vir para cá. Ou foi meio assim, foi indo e explodiu? Na verdade, assim, é até legal a gente falar sobre isso, porque a rede social é uma construção, né? E eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui sentado falando nessa naturalidade toda, porque eu era um robô. Era um robô, tá? Pegar um vídeo meu lá atrás, eu era um robô. Lembra aquele primeiro vídeo? Cara, era ridículo, né? Mas é bom a gente olhar esses vídeos agora, né? É construção, né, Augusto? A gente começou, eu sempre fui muito tímido. Tem pessoas que são muito extrovertidas, mas chegam na hora da câmera, travam. E tem a pessoa que é tímida, que sou eu, que não conseguia se desenvolver. Mas, gente, eu comecei a gravar vídeo todos os dias, mesmo sem vontade. Sem vontade. Dedicação. Eu me lembro que eu sentava no carro às vezes, eu ficava 15 minutos para gravar um vídeo de 30 segundos. A vontade que eu tinha de pegar o celular e arremessar ele. Eu falei, nunca mais fazer isso. Né? Mas, assim, inovação, tá? Depois da inovação tem a estratégia. Depois da estratégia tem plano de ação para você se tornar especialista. E agora eu vou entrar na parte da disciplina. Top. Né? Que a parte da disciplina é a parte mais transformadora que você tem para poder utilizar. Porque quando a gente fala de rede social, a gente precisa falar de consistência. E para você ter consistência, você precisa ser disciplinado. E não é fácil, porque a gente não foi treinado para ser apresentador. A gente não foi treinado para aparecer. A gente foi acostumado a olhar na televisão Faustão, Gugu, Rodrigo Faro, e de uma hora para outra você virou um deles. De uma hora para outra você é o seu canal fechado. Né? Então foi muito difícil no começo eu me adaptar, porque eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu não gostava, eu era perfeccionista. Eu tinha que estar no cenário perfeito, eu tinha que estar no local ideal. Meu cabelo tinha, na época eu usava cabelo, tá, gente? Era um topetinho. Meu cabelo tinha que estar desse jeito, alinhado. Senão tem que estar alinhado, senão não ia fazer. E aí você percebe que você precisa ter muita disciplina para quebrar essa barreira.
né, de você ser consistente na rede social. Eu penei, mas eu prometi a mim mesmo que eu ia fazer. E eu comecei a gravar vídeos todos os dias, todos os dias. Era chato, eu demorava, eu pensei várias vezes em desistir, mas eu acho que Deus nessa hora me colocou com algum propósito, né? E esse propósito me faz estar aqui até hoje. Com certeza. Né? Então a disciplina de você conseguir fazer todos os dias de uma forma consistente foi o que me fez crescer na rede social. Por quê? Aí eu comecei a aparecer na rede social, eu comecei a apresentar os imóveis, eu criei meu canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube veio de uma maneira totalmente despretensiosa, porque eu queria que o cliente já conhecesse o imóvel, né? E que eu não precisasse mostrar, né? Então, mesmo antes da pandemia, eu já tinha esse ecossistema pronto, né? Ainda um pouco tímido, mas eu falava. Então, veio a pandemia, aí a gente passou por esse momento complicado e eu meio que já estava na frente. Já estava adiantado. Já estava um pouquinho adiantado nesse sentido, né? Então, basicamente, para a gente fechar aquelas vendas lá da onde eu morava, foi ali que eu tive uma grande virada de chave para poder fazer o quê? Investir em equipamento, para poder investir em novas estratégias, para poder entender que o meu público-alvo era um público de alto padrão, então eu precisava fazer o quê? Estar numa boa academia, né? Que é o próximo passo que eu vou falar, que é sobre network. Então a disciplina me fez... porque um detalhe também importante, quando a gente sai de uma construtora, você não tem ninguém no teu pé, é você. Então é uma disciplina para você trabalhar todos os dias, porque mercado imobiliário, pessoal, não é bico, não é segunda opção, nem é trabalho de meio período. Você tem que viver isso aqui 24 horas por dia. Eu não conheço profissionais de sucesso que fazem isso de 4 às 8. Eu não conheço. Todos os profissionais do mercado 24 imobiliário. por 7, né? Exatamente. Ontem eu estava lá, 11 horas da noite, estava falando com o cliente. Então, assim, não tem tempo ruim. Vendedor tem que ser proativo de falar com o cliente. Então, assim, quando a gente tem isso, quando a gente começa a entender, as coisas começam a acontecer, né? Então, a disciplina me fez um profissional muito mais maduro ao ponto de querer começar a criar um ecossistema. Aí veio as redes sociais, a gente começou a aparecer, porque até então ninguém fazia muito, né? E aí você meio que larga na frente. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? A gente sabe disso. E trazendo já para o cenário atual, só para que a gente possa finalizar essa fase, em 2021, março de 2021, eu sempre recebia muitas mensagens de corretores. Pô, como é que você grava o vídeo? Como é que você faz? Que bacana, blá, blá, blá. Eu trouxe uma pegada diferente para o meu Instagram. E aí vários amigos meus, cara, por que você não faz um treinamento para corretor de imóvel? Por que você não desenvolve? E na época eu falei, não quero, porque tinha muito trabalho. Aí eu tinha já uma equipe. Você sentia meio assim também, eu ensinar? Não, total. Não, sentia isso? Total. Porque eu era muito focado no que eu fazia. Eu tinha uma secretária, né? Eu tenho a secretária, tinha na época 3 corretores, meu objetivo nunca foi trabalhar com muita gente, porque eu gosto de selecionar muito, né? De trabalhar com poucos imóveis na época e mais qualidade. Foi aí o momento que eu passei a parar de trabalhar com apartamentos, porque eu percebi o quê? Os vídeos, pessoal, vídeo de apartamento é ótimo, todo mundo gosta de ver, mas o que converte mesmo é vídeo de casa. Eu prefiro ver casa do que ver apartamento. E aí no YouTube, em dado momento, eu percebi, cara... Pegaram essa, não? Eu percebi assim, cara, o vídeo do apartamento tá legal, mas eu preciso de mais. Preciso me desafiar de novo. E aí, gente, eu já tinha vendido lá meus 70 apartamentos, e eu falei 70 apartamentos, alguns foram em parceria, tá? Óbvio, não são todos que eu vendi sozinho. E aí eu passei por uma nova etapa da minha vida. Em média, de quantos negócios fazia separado sozinho? Cara, eu fazia... A cada 10? De 70 apartamentos, eu acho que eu vendi pelo menos uns 15 de parceria. Porque o bairro que eu vivia, eu recebia muita indicação. Muita indicação. Então, às vezes, nem dava tempo. Eu pegava um apartamento que ia entrar para venda, conectava com o cliente que queria comprar. Então, às vezes não, eu vendia 3 apartamentos por mês. Para mim era maravilhoso, era uma renda de 80, 100 mil. Então, para mim, estava ótimo, né? Ou seja, eu comecei a entrar na zona de conforto. Eu ia perguntar isso agora. Teve esse momento, não? Teve. Aí eu falei assim, bom, eu estava já produzindo vídeo, estava ganhando muito bem, fazia minhas viagens, estava muito confortável, os clientes me adoravam. A vida que todo mundo sonhava. Bacana demais, beleza. Mas qual é o próximo passo? O que eu vou fazer agora? Foi o momento que eu comecei a pensar o quê? Vou trabalhar a casa. Vou sair do mercado de alto padrão e vou para um próximo degrau. Aquele cenário, quando você ganha 400 mil quando já era jogador,
Sempre vinha na sua cabeça, eu não Sempre. posso parar, Nunca. Isso é um fantasma. Nunca. Eu acho que aquele momento foi... Eu precisava passar por isso e acho que Deus coloca as coisas no caminho, no tempo certo e na hora certa para que a gente possa passar as fases da nossa vida. Porque acho que aquela situação que eu vivi construiu um Augusto muito mais preparado. Uau. Tanto mentalmente como espiritualmente. Nessa época, eu quase não ia para a igreja. Não ia para a igreja. Sabe, você vive naquele momento que você está naquelas festas, você não está nem aí para isso. Fica no eu, né? Você fica no eu, É você o eu. esquece o outro lado, que é a parte mais importante. Na época, minha esposa, eu tô com ela desde 2013, né? E quando ela viu que eu estava começando a ficar mal financeiramente, graças a Deus, ela me trouxe de volta. Ela me trouxe de volta. A família dela sempre foi muito ligada à igreja. E aí eu comecei a frequentar, comecei a entender, comecei a me fazer, virar uma nova criatura mesmo, sabe? Amém. Ter fé, acreditar que as coisas têm um propósito, acreditar que as coisas acontecem no tempo de Deus, acreditar que as coisas precisam caminhar de uma maneira que às vezes nesse primeiro momento a gente não entende. Você acha que esse momento aí que você passou da questão do... Você ganhou dinheiro e tal, isso ajudou você a perceber que agora, nesse momento que você está colhendo muitos frutos, hoje você percebe que não é sobre o dinheiro e aquilo ajudou? Sim, não é sobre dinheiro. Porque o mercado imobiliário, até a gente teve uma reflexão na segunda-feira sobre a questão do cara focar no dinheiro. E às vezes Deus entregou para você algo extraordinário, onde você está agora mudando o cenário imobiliário, querendo ou não, você está fazendo isso. Você, Ricardo Martins, os grandes nomes do Brasil hoje. Esse cenário ajudou você a clarificar e entender que, cara, não é sobre isso, não é o dinheiro é uma consequência. A gente fala muito sobre isso aqui. Que o dinheiro é uma consequência do que você é dentro de você, com a sua mulher, com a sua família, com Deus. Você acha que esse cenário, antes você tinha o pensamento, nossa, eu quero ganhar dinheiro. E isso ajudou você a mudar o pensamento e falar, opa, o dinheiro é só uma consequência que eu vou viver e transbordar na vida dos outros? Eu acho que ajudou isso? faz total sentido, porque às vezes a gente está numa situação, na época que eu estava sem dinheiro, estava muito mal financeiramente, quando a gente escuta alguém falar isso, o cara está falando isso porque ele tem dinheiro. Eu com 1 milhão na conta também falaria isso. Cara, e não é. Não é. A gente entende que o dinheiro é uma consequência de algo bom que você vai fazer, ou que você vem fazendo. As coisas vão fluindo para um caminho muito positivo e é óbvio que as coisas vão acontecendo e você vai ganhar dinheiro. Então acho que quando a gente tem um propósito maior, quando a gente encontra algo que faça sentido pra gente, porque eu amo o que eu faço hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês, nada que você goste vai ser, não vai deixar de ser sustentável por muito tempo, porque quando a gente faz algo temporário, algo que a gente não está com vontade de fazer, isso não é sustentável. Não é. Se você está no mercado imobiliário hoje, aqui, nesse momento, para ganhar um dinheirinho e fazer alguma coisa, isso não é para você. Você tem que estar aqui com um propósito de acreditar que isso aqui vai mudar a sua vida, de acreditar que isso aqui vai fazer sentido para os seus clientes, para realizações, para transformar famílias, edificar as famílias também. Então, eu acho que esse propósito que a gente vai encontrando vai muito além do dinheiro. Eu percebi quando você chegou, que às vezes o cara no nível de você, no seu nível que você está hoje, se o cara ele não trabalhar o ego e a vaidade, ele se torna um cara arrogante. Total. Você chegou aqui, eu já percebi. Eu sou um cara que eu fico, sem querer, eu fico percebendo as coisas. Você chegou, começou a trocar ideia com os corretores na maior humildade. Qual foi a virada na sua vida, assim, que você trabalhou isso? Porque é a sua essência. E teve, talvez, alguma vivência na sua vida, alguma história, alguma familiar, alguma coisa que moldou seu coração para hoje Deus está honrando você, dando seguidor, referência, nome. Você sabe o que foi, assim, o que moldou você, ou você foi trabalhando isso e trabalha isso todo dia? Eu fui trabalhando isso, eu tenho uma família sou muito orgulhoso da minha família, que me deu educação, que me deu oportunidade. Posso não ter conforto, mas o que eles me deram está guardado dentro do meu coração e é isso que vale, né? Me deram a oportunidade de ser uma pessoa boa, honesta, transparente, uma pessoa que busca pelos objetivos, que nunca precisou fazer nada errado para poder crescer na vida. Então, eu acho que essa questão de ser humilde, eu acho que a gente tem que ser. Eu vejo muita gente surtando na internet, né? Por algo que às vezes a pessoa nem é. Então, quando eu inaugurei, né, comecei a entender um chamado, porque é um chamado de Deus, né? Porque você está ali, eu estou ali vendendo muito bem, eu estou ali no mercado das casas, as coisas acontecendo, e aí eu recebo várias mensagens de amigos, cara, por que você não faz isso? Por que você...
você pode até pensar, estão falando isso porque é para marketing digital, você pode crescer muito, mas existe um propósito por trás disso. Tem. E aí, quando eu entrei para fazer treinamento para corretores, eu achei que eu não tinha capacidade para fazer isso. Eu não tinha eu não era didático para fazer isso, porque eu só sabia vender imóvel e produzir meus vídeos, né? E eu comecei a entender que isso poderia ser algo transformador na minha vida, né? E aí eu fiz o meu primeiro lançamento, o lançamento foi super bem, a gente fez um número bem relevante de alunos, foram 300 alunos em 4 horas. Uau. Aí eu falei, agora eu não estou mais sozinho. É isso. Agora tem 300 pessoas comigo nessa jornada. 300 ali, o Gideão ali, 300. 300 pessoas junto comigo, aí eu preciso fazer isso. E foi muito difícil até para quem gravava vídeo na época, porque uma coisa é você apresentar imóvel, outra coisa é você virar professor. Eu nunca mais me esqueço, no dia que eu gravei o meu treinamento, para cada aula de 7 minutos eu demorava 1 hora. Meu Deus. Eu me lembro, eu demorava muito, gente, porque eu não conseguia encontrar a forma correta de falar, mesmo com experiência no vídeo. Vocês percebem, galera? Não é... Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas batalhas, mano. Todo mundo é igual. Minha esposa ficou comigo no escritório de 11 da noite até as 7 da manhã. Sabe quantos módulos a gente gravou? Quantos? 1. Um módulo. Um módulo, com 4 aulas. Meu Deus. Então, assim, foi muito 28 complexo. minutos de aula. Exatamente. Foi uma bosta, sabe? O vídeo tava muito ruim, né? Mas é melhor o ruim do que o não exatamente. existir. Mas e o pessoal adorou o curso. O pessoal adorou o curso. É que, para mim, eu tenho um nível de exigência muito grande. Talvez vocês também, né? A gente precisa estar sempre encontrando o melhor cenário. Mas, nesse momento, foi quando eu encontrei o meu propósito. Uau. O meu novo propósito. Porque eu comecei a receber mensagens dos meus alunos, cara. Novo propósito. Quando você recebe essas mensagens, você fica assim, caramba, eu acabei de fazer uma venda de uma casa, Augusto, de 4 milhões pelo que você disse, pelo curso. Aí eu falei, caramba. Eu vejo lá que você posta nos stories também, o cara falando. E aí eu falei, cara, que loucura. Eu até falava com a Joyce, que isso, Joyce? Ela, tá acontecendo. Eu falei, tá acontecendo. Você mudou uma família. E aí quando você fala da humildade, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo aqui, eu sempre tive isso muito presente na minha vida quando eu passei por essa fase. Por isso que Deus faz os negócios nos momentos certos. Porque naquele momento eu aprendi a ser humilde. Que dinheiro nenhum, quando eu perdi a grana, dinheiro nenhum compensa. E aí quando eu venho para os eventos, quando eu faço meus eventos, eu sou uma das pessoas que mais fico conversando com os corretores. Porque eu quero ouvir a história de vocês. Eu já conversei com alguns aqui, né? Quero ouvir a história, quero entender. Porque isso faz parte do meu propósito. Faz parte do novo formato que eu quero. O propósito hoje é transformar os corretores de imóveis, fazer com que ninguém se sinta vergonha, fazer com que eu tenha hoje a maior escola de educação para corretores de imóveis. E eu vou conseguir. Eu tenho certeza que esse é o meu novo propósito. Amém. E deixar de ser corretor, né, gente? Eu não sou. Não vou deixar nunca, porque está na minha essência, é o que eu gosto de fazer. Mas eu quero muito poder contribuir. Não é nem ajudar, porque é uma palavra ajudar, parece que está ajudando. Contribuir, dividir, compartilhar tudo que me fez ter sucesso e tudo que eu possa compartilhar com vocês, vocês podem contar comigo. Top. Alguém tem uma pergunta para ele? Vamos... Já solta aí. Você falou que 95% das suas vendas hoje é internet. A gente tem 2 ferramentas hoje, que é o Instagram e o YouTube. Dessas 2 ferramentas, qual que é a principal que os clientes chegam até você para querer saber do imóvel? Instagram. O YouTube hoje é uma ferramenta maravilhosa para te dar relevância, né? Por exemplo, antes de falar do Instagram, eu vou contar um caso para vocês que aconteceu no YouTube. E aí vai muito da proatividade de você estar presente nas redes sociais. Eu apresento os vídeos das casas, tá? E nesse meio do caminho, novos formatos de pessoas vão aparecendo na internet, como os streamers, né? A gente estava até falando disso, que o Casimiro, que é um grande streamer do Twitch, está muito grande na internet, começou a fazer o quê? Reagir meus vídeos. Ele começou a reagir, falando das casas, explicando lá, e ele tem um público muito grande e que vai de um adolescente de 14 anos até uma pessoa de 50. Né? Então, no começo, quando ele reagiu, eu falei, complicou, né? Porque vai embolar meu público de envolvimento. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha uma linha, sempre tem uma linha muito direcionada no Instagram. Foco. E aí, quando ele reage o vídeo no meu YouTube, eu falei, cara, e agora? Vai vir uma porrada de gente que nem é muito meu público-alvo.
Mas aí no final das contas você entende que as coisas vão acontecendo. E aí por que eu estou te contando isso agora? Porque hoje eu tenho clientes de casas, adolescentes, que querem que os pais vendam a casa junto comigo, por causa do Casimiro. E aí você me perguntou, né? O YouTube é muito bom, porque ele te dá oportunidades de você, às vezes, nem entender o que está acontecendo e começar a ter cliente. Agora, o Instagram é muito mais assertivo nesse sentido. Hoje a gente recebe mais de 15 ligações do YouTube de clientes curiosos, de pessoas, eu vi o vídeo, quero comprar essa casa de 17 milhões. Eu vi o vídeo, eu quero comprar. Então, assim, isso é muito curioso. É. Esse detalhe que você faz, você fala no vídeo, é importante, esse detalhe muito importante quando você está pegando um imóvel? Porque você fala, tipo, vem da artefato, essa peça, alguma coisa assim. Você faz um script antes do vídeo? Como que você faz? Você estuda o imóvel antes? Sim. Você conversa com o proprietário, tudo que tem na casa. É legal você falar isso, porque no começo, quando eu comecei a gravar vídeos do YouTube, eu era muito travado e eu precisava de um script para poder me organizar. Né? Então a ideia inicialmente nem era fazer esse nível de apresentação, era pontuar um texto em cada cômodo. Nesse cômodo aqui você vai ter essa mesa, blá blá blá. E aí uma das coisas que eu sempre falei para vocês sobre inovação é você não fazer mais do mesmo. Se você chegar no vídeo e falar que isso aqui é uma sala, isso aqui é uma vista, isso aqui é um quadro, você está igual a todo mundo. Né? Então o que a gente precisa fazer? Qual é o meu público-alvo? É um mercado de alto padrão e luxo. Eu estou mostrando uma casa com muitos detalhes, com uma obra de arte, com revestimento, com uma textura. Eu tenho que trazer isso para o vídeo. Eu não posso simplesmente falar que aqui é uma sala, porque está todo mundo vendo. Então, eu sempre comecei a fazer o quê? Fazia roteiro para poder me organizar. E o roteiro é muito importante, que te dá um guia, um norte do que você precisa falar em certas horas. Tá? É óbvio que hoje eu já não preciso mais do roteiro, mas toda vez que eu vou pegar um imóvel com características, por exemplo, com acabamentos, revestimentos, obras de arte de artistas conhecidos, eu coloco no meu bloco de notas para poder falar. É muito importante. Mas sabe o que acontece? Com o tempo, vocês vão perceber que esse mercado de alto padrão e luxo, ele segue um padrão. Você vai perceber. Tem gente que você vai ver sempre artefato, você vai ver sempre mármore, você vai ver sempre travertino. São padrões que você vai analisando que, com o tempo, você já vai bater o olho e já vai entender. Entendeu? Você já sabe que aquele piso, já uma cor mais neutra, com os furadinhos, é o travertino. Então, isso vai fazer com que você tenha mais prática e vai fazendo com que você engaje mais com o vídeo. E aí você fala com mais naturalidade. Esse piso aqui de travertino, um piso super exclusivo, que evita corrosão, blá, 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 blá. E aí você vai começando a fazer. Mas no começo, para que vocês possam se organizar, é muito importante fazer roteiro. Tá? Muito boa. No começo teve alguma referência que você modelou, que você aprendeu? E a outra pergunta, qual foi a venda mais difícil que você efetuou nesse tempo agora, na atualidade, sim, pela sua capacidade? Bom, a primeira pergunta, eu sempre me inspirei muito no mercado imobiliário americano. Sempre me inspirei muito no mercado imobiliário americano, sempre gostei do formato que eles trabalham, da forma que eles trabalham. Tenho muito contato lá nos Estados Unidos também, converso muito com os corretores, e eu acredito que aquele formato lá sempre foi o que me interessou. Então, quando você pergunta de referência, sempre usei as de lá. A segunda pergunta, todas as vendas são muito difíceis. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem vendas complicadíssimas. As vendas não são tão fáceis, envolvem uma série de fatores. Então, se a gente for pegar nos últimos 12 meses, todas as vendas foram muito complicadas. Não foi nenhuma assim com redonda, sabe? A gente teve problema de documentação com uma e ajusta para cá, vai para lá, tem que pegar uma permuta daqui, joga para lá. Então, o Rio de Janeiro tem muito isso. Então, 100% das minhas vendas foram enroladas e difíceis. Quais habilidades essenciais para você conseguir efetuar essa venda que você acha que é imprescindível um corretor desenvolver? Saber resolver problema. O corretor hoje, o vendedor, tem que saber resolver problema. Se você não sabe resolver problema, você não vai ter o que precisa para poder sair de situações complexas, porque às vezes a venda envolve emoção. Quando você tem emoção envolvida, você tem uma esposa que já está contando com o imóvel, só que o proprietário do outro lado ainda não quer liberar o valor da proposta. Então, existem vários formatos. Se eu falar aqui para vocês, vão ser milhões. Tá? Mas saber resolver os problemas com muita calma, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, mercado de alto padrão e mercado de alto luxo, você não pode se desesperar. Você tem que ser um sniper.
Você tem que, se você entender que o cliente tem o controle da situação e esse cliente quer ter o controle da situação, você está perdido. Você que tem que saber fazer as coisas certas no momento certo. Você tem que ser assertivo, você tem que falar não para o cliente. Você tem que falar não para o cliente. Quanto mais não esse cliente toma, mais ele fica, eu vou confiar nele. Por isso que é importante você ser especialista no que você faz, ter segurança nas informações que você passa, porque isso vai ser importante para sair de situações de problemas como esse. Às vezes o cliente vai falar, olha, eu não vou baixar o valor por isso, isso e isso. Se você tem domínio da situação, você chega, deixa eu te explicar um negócio. A gente já está num formato que o valor está de acordo com o que a gente tem hoje no mercado. A proposta do meu cliente é à vista. Você já parou para analisar se hoje você está querendo mudar do país? Estou criando um cenário, está querendo sair do Brasil e ir para lá. Você pode correr o risco de ficar mais 6 a 8 meses aqui no Brasil com o imóvel à venda? Então você vai criando esses cenários e passando com muita propriedade para ele. Quando você passa propriedade para esse cliente de alto padrão, que, repito, ele te testa o tempo inteiro, na maioria dos casos, ele tende a acreditar em você. Não se desesperem porque é um imóvel de 20, de 15 milhões. Principalmente nesse ticket, você tem que ser uma pessoa muito tranquila. Você não pode se emocionar em hipótese nenhuma. Tem que manter um padrão de atendimento para que esse cliente confie em você. Se você se desesperar, se você ficar muito na emoção, falar demais às vezes, você acaba se embolando e nesse ticket você não tem muita margem para erro. Às vezes você vai errar isso e a venda cai. Um exemplo, Augusto, quando o cliente foi falar alguma coisa, você falou não. Um exemplo de um não assim que foi primordial. Olha, prática. Eu tive dois casos agora de clientes basicamente focados em valores de proposta, né? A gente tem uma casa lá de 7,9 milhões, a gente já estava com um valor um pouco acima, a gente já deixou essa margem de negociação, eu levei um cliente lá e, foi o único cliente que eu levei lá. O cliente já tinha visto o vídeo, já tinha gostado, aí levou a esposa amou, proposta à vista, ele fez uma proposta de 7,700, ele já tinha uma margem para até 7,5. E aí, de uma hora para outra, ele, Augusto, eu não vendo por menos de 7,800. Falei, tá bom. Deixa eu voltar agora para falar com o meu cliente que está querendo comprar casa, para a gente poder formatar o valor dessa proposta. Eu já sabia que ele fez de sacanagem. Sacanagem. Fez de sacanagem. Né? Mas isso acontece, ele vai te testando o tempo inteiro, isso é normal. E aí eu cheguei para o comprador, eu falei, olha, o Thiago, o proprietário ele mudou um pouco a negociação dele, ele está pedindo 7,800, queria ver se você consegue conversar com a sua esposa para que a gente possa chegar num consenso, no meio termo, para que a gente possa fechar esse negócio, uma vez que a gente já identificou que tanto você como a sua esposa gostaram do imóvel, o imóvel atende tudo que você está precisando, a mobília é um formato de porteira fechada, você não vai precisar esperar um tempo que você nem sabe o certo, quando você vai ter uma propriedade nesse sentido, ou quando você vai ter que botar um móvel X, já está do jeito que você quer. Então conversa com a sua esposa e volta a ligação para mim quando você tiver a resposta. Deixa ele lá. Passou um dia e meio, ele falou, Augusto, eu não consigo chegar, meu valor final é 7,8. Pronto, a gente sai daqui e volta para lá. Né? 7,7. Ele queria 7,8. O dono da casa. Ele queria 7,8. Minto, ele queria 7,8. O comprador, perdão, deixa eu me embolar. Era 7,9. Era 7,9, aí o comprador fez uma proposta de 7,7. E ele queria 7,8. Ele queria 7,8. Ele falou que queria 7,8. Só que ele tinha uma margem para chegar até 7,5, né? Agora sim. Aí eu voltei para ele, falei, seu Marcos, seguinte, deixa eu conversar com você. Só que eu preciso conversar com você pessoalmente. Eu não quero falar pelo telefone. Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que fazer. Sim. Esse tipo de ticket tem que ser pessoalmente. Quando eu voltei para esse cliente comprador e ele me deu essa posição, eu falei, está na hora de sentar aqui na frente do cliente para poder conversar com ele e com a esposa. Qual o melhor horário que eu posso marcar com você para te encontrar pessoalmente, você e sua esposa? Augusto, vem aqui na quinta-feira, aqui em casa, para a gente conversar. E aí está a sacada de você estar na frente do cliente. Você não está falando por telefone, você não está falando pelo WhatsApp. Esquece o WhatsApp para esse tipo de situação, tá, pessoal? Só se o cliente for totalmente WhatsApp. Mas para a grande maioria desse perfil de cliente, o contato direto, se você puder ter, não são todos, mas se você puder ter, melhor. E aí eu sentei lá, expliquei toda a situação para eles. Olha, quando a gente começou, seu objetivo era 7,5.
E a gente está com uma proposta agora, um formato de pagamento à vista, você está querendo sair do país com a sua família, eu acho que a gente encontrou o cliente ideal, né? Eu estou trazendo o primeiro cliente aqui, porque às vezes o proprietário ele fica com aquela situação, é só o primeiro, a gente está começando agora. E ele acha, tem uma falsa impressão que isso pode ser o quê? Nossa, eu vou ter uma proposta maior. Nem sempre é assim, né? E aí quando eu conversei com ele, pontuando todos esses detalhes, eu falei, olha, você hoje tem um projeto de vida, um projeto com a sua esposa, ela estava até do lado, um projeto com a sua esposa vai muito além do que você está conversando comigo, eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem planos. A gente está trazendo aqui uma oportunidade para que você já possa fazer isso nesse curto prazo. A gente tem um valor hoje muito interessante e eu não te garanto que eu vou conseguir trazer isso de novo. Eu não posso te garantir isso. Então, o meu objetivo aqui é trazer o quê? É trazer o quê? Eu fiz o material da sua casa, eu fiz o canal do YouTube, eu fiz a melhor experiência possível, a gente foi o mais assertivo possível. Eu trouxe o cliente certo, no momento certo, para a compra certa. Então, eu queria que você refletisse, junto com a sua esposa, porque a gente tem uma margem bacana e você tem o valor que você precisa. Em nenhum momento a gente falou de comissão, tá, pessoal? Esquece comissão, tá? Isso não pode ser colocado em pauta em nenhuma vez. Então eu queria que você conversasse comigo, Augusto. Por quê? Comissão? Isso. Porque a comissão... Qual que você leva, assim, a sua visão, a sua... A comissão é algo sagrado nosso. A comissão é algo sagrado, sabe? E tanto quando eu fui captar essa casa, eu já falei, olha, meu valor de comissão é 6%, eu estou fazendo aqui um contrato de exclusividade, tá? No Rio é diferente de São Paulo, o pessoal ainda reclama. Não reclama dos 6%. Não, é 6%. Ah, mas Augusto, não é 5%? Eu falei, não, é 6%. Ah, mas o meu amigo falou que é 5%. Não tem problema não. Eu vou te mandar um PDF aqui do Cresce e é dessa forma que eu trabalho. Você gosta do meu trabalho? Gosta do formato que eu apresento os imóveis? O formato que eu vou trazer para os clientes? Resumindo, assinou. Então, por que eu estou falando... E querendo ou não, a sua figura ela vai valorizar o imóvel ainda. Exato. Então, por isso que eu estou falando de comissão. Porque se fosse um outro corretor, talvez não ia ganhar o 7,7, o 7,8, ia ficar no 7,5 até menos, né? Exatamente. Então, quando eu falo de comissão, só para a gente contextualizar, esse valor que a gente já está falando já está incluso, tá? A comissão. Os 7,700 já estava incluso. Já estava incluso. Então, eu estou trazendo aqui para você esse cenário, eu quero que você converse com a sua esposa. Os 7,5 que ele fazia lá no começo já estava incluso a comissão. Assim, a gente conseguiu até um over para ele. O cara foi... Né? Conseguimos um over para ele, mas a casa dele é muito boa. Né? Então, assim, valia essa justificativa. Então, quando eu trouxe essa perspectiva para ele, conversando sempre com o quê? Com muita calma, passando propriedade. Falei para ele, olha, a gente tem aqui outras casas disponíveis no condomínio, as casas não estão vendendo, você acompanha aqui, a gente continua com os mesmos anúncios, é uma oportunidade da sua casa. É o cliente certo. E eu acredito que o cliente certo ele vem na hora certa, para o momento que você precisa da sua vida. Então conversa com a sua esposa, a esposa dele é um amor de pessoa também, muito gente boa. Não, Augusto, eu vou conversar, a gente vai conversar aqui e te dou uma resposta. Aí eram 2 horas da tarde, mais ou menos 9 horas, ele ligou, Augusto, a gente conversou aqui e a gente vai fazer isso. Então assim, calma na negociação para não se desesperar, para você não perder um pouco do que você precisa e ser assertivo fazer. Também, né? E ser assertivo. Foi lá na hora crucial, conversou presencial com ele. É por isso que eu falo que ser especialista faz a diferença, porque você tem a segurança. Você não está falando, você tem a segurança de que ele vai perder a oportunidade. Se, tem mais 5 casas, as casas não estão vendendo, a dele surgiu a oportunidade, ele tem que fechar o negócio, porque eu estou considerando que é algo relevante para ele. Então... uma coisa que eu reparei, em momento algum nas negociações que ele trouxe mais dificuldade, ele falou do imóvel. Mas ele tinha muito bem quais eram as necessidades dos clientes, principalmente do vendedor. Então ele falou meta, ele falou projeto, ele falou momento. Você, como que você consegue chegar nesse íntimo do cliente para conseguir extrair isso? Porque você falou de situações pessoais dele que acho que para poucas pessoas abririam. Você, como corretor, uma pessoa de fora, conseguiu extrair isso dele. Qual que é a sacada que você usa para tirar isso? Eu gosto de entender. Eu sempre na minha captação, qual é o motivo da venda? É separação? É upgrade? Downgrade? Estou mudando de país? Estou saindo de uma região X e vou para Y? Porque a gente começa a entender o perfil do cliente. Né? Porque a gente sabe que separação é um processo extremamente complicado. A gente sabe que vai envolver emoção de um lado e de outro. A gente sabe que vai ser, de repente, uma situação mais complicada de negociar, porque às vezes a mulher quer uma coisa, o homem quer outra, e aí os dois não estão em acordo, você pode, de repente, ter um problema futuro. Ou então, não, é um projeto como era desse cliente, um projeto que ele quer
Ele quer ampliar a empresa dele para os Estados Unidos. Então eu sei que ele está com aquilo guardado para ele realizar e ele precisa da venda para poder fazer. Então, toda vez que vocês puderem conversar com o cliente, tentar entender qual é o motivo, tanto da venda como da compra, vai ser uma informação relevante para que a gente possa ter um perfil, né, o arquétipo ali do cliente. Quando você tem isso, fica mais fácil, porque você já sabe, por exemplo, quando eu falei para esse cliente, olha, eles estão mudando de país, eles estão elaborando um projeto, vão para os Estados Unidos, vão para Boston. Pô, que bacana, não sei o que, vai ser legal. Então, eu acho que casou bem, né? Porque eu não tenho a necessidade de entrar agora, que é uma dor deles, né? Porque eles para sair do Brasil, eles precisam de 90 dias. Então, eu não vou precisar entrar agora, respeito eles, vão entender, e tudo casou. Né? Então, é importante a gente ter esse outro lado do cliente para a gente poder montar a nossa estratégia. Percebo que você é um pouco analítico, assim, e você transmite uma segurança e uma calma muito grande, assim, bem paciente mesmo, assim. O time seu lá da imobiliária, dos corretores, você assiste toda a negociação, toda uma venda, assim, de quanto é o valor de VGV que você vai assistir, que você vai entrar na negociação, como que funciona lá? Olha, eu procuro... Você deixa na mão dos corretores? Não, eu procuro treinar os corretores para serem mais autônomos possíveis, para eles terem total responsabilidade de gerência do seu cliente. É óbvio que eu entro em dado momento, quando eu acho que precisa, ou quando eles acham que precisa, mas eu treino pessoas para virarem corretores, porque uma das coisas que ficou na minha cabeça na época que eu trabalhava na Cirela, e tem pessoas da minha época que trabalham lá até hoje, é que as pessoas não podem ficar dependentes do gerente e do diretor para fechar. Você tem que saber que fechar o teu negócio. O teu gerente, o teu diretor, ele tem que estar ali para te dar o suporte de algumas coisas que você não tem alçada. Mexer no valor, fazer alguma coisa. Mas o cliente é teu. É teu, você tem que saber negociar, você tem que saber explicar se a taxa Selic está isso, se a taxa de juros está... Você tem que passar as informações. E deixar para o diretor e para o gerente só a parte que está fora do seu controle. Né? Porque aí o gerente, o diretor, ele chega para matar o negócio. Né? Ele chega e vai falar, então eu consigo tirar um pouco aqui e a negociação está fechada. Ou então ele vai falar alguma palavra de segurança que o cliente precisa ouvir. Né? Você tem quantas pessoas na sua equipe hoje? 4. 4 pessoas. Focado em alto padrão. Focado em alto padrão. Qual foi o tempo de maturação desses corretores ou você já pegou isso pra você? Não, a maioria ainda estão em processo. Se eu tô, todo mundo está em processo, né? Todo mundo está em processo. Não, a maioria, é engraçado isso, porque a maioria veio da onde? Da Cirela. Você falou uma margem de segurança aí, você falou esse exemplo específico aí. Foi você que propôs essa margem ou foi o cliente que, não, vamos colocar aqui na condição e tal? Não, fui eu porque eu conheço meu povo, sabe? Eu conheço meu mercado e meu cliente. Depende do tipo de perfil de condomínio, do tipo de casa, mas eu sempre gosto de deixar uma margem. Eu sempre gosto de deixar uma margem porque eu conheço lá. O carioca é mais complicado para negociar e a gente sabe que a gente precisa desse espaço para poder ter uma margem. A margem você deixa só no imóvel de exclusividade, no caso. Eu estou procurando agora, pessoal, não trabalhar mais imóveis que não sejam exclusivos. Eu só estou trabalhando imóveis fora da exclusividade de construtores. O construtor no Rio de Janeiro não tem ainda essa cabeça. É que ele quer vender a todo custo. E aí o que acontece? O construtor ele não tem essa noção, aí está todo mundo agora trabalhando o imóvel. E aí você queima a casa no mercado e eu acho que fica muito mais difícil. É questão de desvalorizar você. Né? Então eu tenho um leilão de imóvel, né? Eu tenho apresentado um projeto e eu acho muito legal isso aqui, sabe, para vocês que trabalham, elaborar projeto de gestão de exclusividade. É muito tranquilo, porque você tem mais segurança para você poder elaborar o seu material. Na hora de você abordar o cliente para você fechar uma exclusividade, o que você bate? Você bate no seu YouTube? Olha, eu posso te dizer uma coisa, eu levo mais ou menos um PDF, né, da minha um Media Kit, né, que a gente faz, um Media Kit, mas basicamente o que eu vejo hoje é que tem imobiliárias que passam nas casas e nem sequer pedem exclusividade. Teve uma casa que eu fui lá na Barra da Tijuca, Caramba. Que eu acho que eu devo ter sido o 4º corretor para conhecer a casa lá. Aí eu sentei com ele, eu sempre gosto de sentar com o proprietário para conversar depois. Sempre. Eu sentei com ele na mesa e falei, olha, como é que está a sua casa? Está sendo trabalhada por quem? Já teve alguma imobiliária? Você já anunciou em algum lugar? Como é que está esse timing da sua venda? Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, olha, eu aqui na empresa,
trabalhe por gestão de exclusividade, né? E o nosso cliente ainda não está acostumado com isso. É um mercado americano que faz, todo mundo sabe disso, mas o cliente aqui no Brasil ele não é acostumado com isso. Você fala de gestão de exclusividade, não dou exclusividade. Não dou. Se você quiser trabalhar é assim, né? Mas, se você apresenta um plano de ação, né, um plano de gestão para o imóvel dele, cara, na maioria das vezes, eu posso estar errado, tá? Eu já tive 4 clientes que me falaram, não, Augusto, eu adoro o seu trabalho, mas eu não quero dar exclusividade. Tá tudo bem, sem problema. É decisão minha se eu quero trabalhar ou não. Mas na maioria, quando você apresenta um plano de ação, o cliente fecha. Você imagina vocês, se vocês estão vendendo o imóvel de vocês, chega alguém e mostra como o seu imóvel vai ser trabalhado, de que formato, quais são os resultados que você tem, a tendência é que você acredite, né? Olha, eu tenho resultado X, eu tenho número X de visualizações, as minhas redes sociais são responsáveis por 95% das vendas. Eu tenho clientes assertivos, a gente faz filtro, cliente... E eu vou muito, sabe, quando eu falo na gestão de exclusividade, numa dor do cliente, segurança. A maioria dos clientes, né, que deixam seu imóvel à venda, simplesmente não tem o filtro de quem está entrando na casa dele. Porque a imobiliária não faz. Não faz. E eu sempre falo para você, já parou para pensar que você está abrindo a porta da sua casa e você nem sabe quem está entrando? Uau. Você não sabe nem quem está entrando. Verdade. O corretor que trabalha o seu imóvel pega documento do cliente? Não. Quem está entrando na sua casa? Então, assim, Uau. essa é uma dor que tem que ir direto. Aqui na minha empresa, eu pego o documento do cliente, antes da gente visitar, a gente vai mandar para saber quem são as pessoas, ou pelo menos, a gente não trabalha no FBI, mas a gente tem alguns caminhos para saber se a pessoa, né, faz sentido ou não. Então, a gente teve um caso... São Paulo também teve alguns casos de condomínio fechado, que a pessoa passa de cliente para poder entrar e roubar. Exatamente. A gente teve um caso que a gente bloqueou, a gente achou estranho, porque uma corretora nossa, o cara estava insistindo muito para visitar uma casa de 17 milhões de um cliente. E aí eu falei, manda para um conhecido nosso e manda para um delegado para saber quem é. O cara tinha identidade falsa. Caramba, mano. Aconteceu Olha aí, ó. comigo no Guarujá também. E como meu pastor ele é policial, eu pedi para ele me acompanhar na visita. O cara também queria ver um imóvel de 17 milhões. E aí a gente conseguiu ver que ele tinha até passagem na polícia. Aí. Augusto, para se posicionar, como é que se posiciona quando o cara... Imagina que eu sou um cliente e você apresentou a exclusividade e tal, eu falo não para você. Como é que você sai sem... com nobreza e... Qual... Os 4 nãos que eu ouvi aqui nos últimos 6 meses, olha, seu Paulo, eu, de certa forma, acho legal o formato que você está trabalhando, eu acho que você tem todo o direito de trabalhar o imóvel é seu. Estou te apresentando aqui um projeto, mas fica à vontade, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Porque... Aí o cara vai falar uau, ele falou não. Aí eu falo não. Algum que você falou não e depois o cara ligou e falou não, eu quero deixar exclusivo? Não, ainda não. Não teve ainda? Não teve. Olha, a gente costuma falar de 90 dias, tá? Mas isso pode aumentar dependendo do valor do imóvel. Por exemplo, você pega uma cobertura, eu peguei agora uma cobertura na praia de 17 milhões, eu falei, olha, a gente não consegue desenvolver um trabalho em 3 meses. Porque é 1 mês para produzir, 15 dias para produzir o material. Depois a gente vai começar as ações de marketing. Já se passou 1 mês. Na segunda quinzena do primeiro mês, a gente consegue entender o comportamento de como estão funcionando as métricas. Você roda tráfego para cima dos imóveis ou só o YouTube e Instagram? Roda o tráfego. Eu vou lá no imóvel e faço alguns criativos, legal. A gente vai rodando e a gente vai entendendo. E outra, imóvel de 17 milhões, ele pode ser vendido em 1 mês? Pode. Mas pode ser que não. A questão do tráfego. Você tem uma média mais ou menos de quando você vende os imóveis para, por exemplo, os altos padrões? Você tem uma média de venda? Tem por exemplo, na pandemia, acho que todo mundo estava muito acelerado, né? A gente estava vendendo praticamente 1 ou 2 casas por mês. Agora já espaçou mais. Agora a gente está com 7 casas no nosso portfólio de exclusividade, que vão de 4 milhões até 18, tá? A gente fez 2 vendas, a gente fez uma de 7,9, que foi essa, e a gente fez outra de 8,5, tá? E foram as 2, e em 6 meses a gente vendeu 4. Em 6 meses a gente vendeu 3 casas. Então, óbvio que o mercado deu uma desacelerada, né? Mas ainda assim a gente tem um fluxo legal. Acelerou. Mas assim, a gente sabia que não ia ficar naquele ritmo, né, gente? Humanamente impossível. Augusto, a questão orgânica também, você atende muito do orgânico, parte do know-how, você já tem um público já tem afinidade, mas o que você
hoje também vende quando você vê que não tá, aquele imóvel não está saindo, por exemplo, o orgânico. Você tem alguma plataforma que você usa que tem um diferencial? Quais são as plataformas? Se você usa portais de imobiliário também, Imóvel Web, Real, esses portais imobiliários, isso também você usa uma LP, uma landing page para o imóvel, ou só vai para o seu site mesmo, você faz tráfego no seu site? Olha, landing page é algo fundamental. Eu não faço nenhum portal imobiliário. Desde a época que eu saí da Cirela, eu não trabalho mais com portal, porque eu fiz um teste, eu entendi que o portal imobiliário para o imóvel que eu trabalho não funciona. E eu testei várias vezes. E aí já não estava fazendo mais sentido para mim. Então eu trabalho muito no orgânico. Quando eu vejo que o imóvel não está performando, eu ligo para o proprietário, olha, a gente já está com todas as estratégias definidas e não está com o resultado que a gente espera. Então eu faço uma sugestão de você baixar o valor em função do mercado para que a gente possa tentar conseguir fechar o negócio. Às vezes a gente pode conseguir, às vezes não. Né? Qual que é o método de avaliação dos imóveis que você usa? Então, o método de avaliação basicamente é você entender localização, né, estado do imóvel, você entender como é que está o comportamento dos imóveis ao redor, por exemplo, num condomínio de casa, por exemplo, quais são as casas que estão sendo vendidas, quais são os valores que têm sido aplicados. Então, em cima disso, você faz um estudo do mercado e leva para ele. Né? E aquela parte dos imóveis que às vezes tem aquele apego sentimental do cliente, que ele chega para você e fala, não, olha, esse valor... E... Isso acontece toda hora. A minha casa eu botei artefato e aqui o móvel veio de não sei da onde. Valor agregado. O valor... Existe sim o valor agregado, isso acontece, mas o cliente que está comprando, ele dá valor até o plano B, né? Até o bolso dele. Então, assim, existem casos que a gente vai conseguir convencer o cliente no contrário, mesmo sendo da forma que eu sou, mas tem casos que a gente não convence. Não tem como convencer às vezes. Olha, o meu imóvel vale isso porque veio de não sei de onde, veio de não sei de onde. Eu estou falando que comercialmente não está com o valor que a gente vai ter para venda. Ah, então tá bom, eu espero. Então, às vezes a gente fica tentando se martirizar com o cliente e, gente, ele não quer vender. Bola para frente. Sabe? Não adianta. Sobre conexão com o cliente, a gente sabe que para conectar com alguém você tem que ter um conhecimento geral também. Como que você traz isso, como você agrega na questão intelectual? Livros, cursos, saber na questão cultural, por exemplo, um cliente que vai morar nos Estados Unidos ou em outro país. Você tem que saber, pelo menos, ter uma base, alguma coisa para poder falar para ele, para tentar convencer ele. Como que você traz isso no seu dia a dia? Como você busca fazer esse upgrade na sua questão intelectual e aprimoramento dos conhecimentos gerais? Isso é mais um código, né? Conhecimento é um código, né? Porque a gente tem que estar o tempo inteiro estudando. Eu costumo dizer que conhecimento é uma ação contínua para o resto da sua vida. Né? Principalmente que do tipo de público que você trabalha, você precisa estar buscando conhecimento o tempo inteiro. Tá? Lendo livros, conversando com pessoas. Ontem eu sentei, estava ali no Cidade Matarazzo, e praticamente eu tive o resumo de um livro num bate-papo com uma pessoa. Uau. Praticamente, estar com ele ali durante uma hora, onde eu falei de forma pontual, só ouvi, absorvi tudo que eu tinha para falar, é como se eu tivesse feito um treinamento fora do país, porque é um cara que trabalha no exterior e me trouxe todo o conceito do americano, falando um monte de coisas bacanas. Então, conhecimento é uma ação contínua que você vai precisar fazer para o resto da sua vida. Tá? O que você aprendeu ontem para compartilhar para nós? É porque eu estava falando muito sobre o mercado imobiliário americano. Né? Eu já estava falando muito de uma época que eles venderam imóveis lá, venderam mais de 100 apartamentos, e eu estava querendo entender qual foi o ponto, o momento, que naquela época os Estados Unidos era um, o Brasil era outro, o dólar era mais baixo, e aí a gente foi se desenvolvendo nessa parte mais dos Estados Unidos, para justamente, de repente, quando eu falo de um investidor, porque eu tenho cliente que compra em Miami, né? Quando eu tiver um investidor, já tem mais propriedade para falar, ainda mais, porque eu estudo muito o mercado de lá. Então, conversar com pessoas, ler livros, presenciar eventos, isso é muito importante, sabe? Gente, conhecimento é algo que você tem que fazer diariamente, tá? Você vai treinando sua mente para poder incluir novos formatos na sua cabeça, e isso vai fazer com que você sente com o cliente e se sinta confortável para falar sobre um assunto. Como que é a sua rotina? Cara, Vocês sabem... Você acorda, o que você faz? O que você pensa? A primeira coisa que você acorda? Academia. Eu tenho, durante um tempo, eu acordava e sempre lia muito, né? Tirava ali 40 minutos para poder ler. E eu voltei com esse hábito.
de poder Você ler. entendeu minha pergunta ou não? Por que que eu fiz? Não é só sobre a imobiliária, mas é sobre o que ele faz fora da imobiliária. É o que ele pensa, o que ele come, o que ele faz. É sério. Sim, Qual isso livro mais influencia. te Isso que é modelagem. Isso influencia. Segredos de uma mente milionária. O livrinho de cabeceira, né? Esse é bom. Esse é bom demais. E qual a sua rotina? Mas vamos lá. Eu sempre gosto, porque eu moro hoje num apartamento que tem uma vista bacana para a lagoa. Então eu gosto de acordar mais ou menos umas 7h30. Não sou do time que acorda às 5 horas da manhã, tá? Eu acho que cada um acorda no horário que se sente bem. Não acordo às 5 horas da manhã. Meu horário de acordar é entre 7 e 7h30. Quando eu tenho mais aulas, eu vou para o futebol às 7 horas, eu acordo um pouco antes. Mas eu sempre gosto de ler duas coisas, tá? Palavra. E gosto de ler os livros que eu estou na minha esteira ali de livros, né? Então, a palavra de Deus para eu poder começar meu dia bem, da forma mais leve possível. Depois eu separo da minha leitura, aí eu vou para um livro que eu estou seguindo, né? E às vezes, eu demoro 6 meses para ler um livro. Por quê? Porque eu só passo por outro capítulo quando eu entendo 100% do anterior. Muito bom isso aí. Às vezes a pessoa, vou ler o livro. Aí leu 15 livros. O que você absorveu do livro? Nada. Fez nada. Não entendeu nada do livro. Tá lá, tudo na prateleira. Não, já li isso. Tá, beleza. O que você tirou do livro? É isso aí. Quais são as mensagens que você tirou do livro? Né? E aí vou para minha academia, acho que vocês que me acompanham gostam, né? Não deixo de fazer minha atividade física. Eu posso te dizer hoje que a atividade física é o principal pilar para a minha saúde e para a minha vida. Eu não sei viver sem atividade física. Sou uma pessoa obcecada por performance, o meu treino é baseado em performance, então... Quando você instalou isso? Foi aonde? Cara, eu já... Foi lá atrás na Lá sua atrás. vida, mas teve um... Eu sou fascinado por isso. O que se instalou lá atrás teve a raiz para você ser quem você é hoje. Então foi essa parada aí que trouxe você aqui, entendeu? Meu esporte, desde o começo, meu pai me botou na natação e eu sempre competi, desde 5 anos de idade, né? Comecei a competir na natação, depois fui pro jiu-jitsu, depois fui pro polo aquático. Então eu sempre fui obcecado por competição. Tentei ser jogador de futebol, obviamente não consegui, mas eu sempre fui treinado. E aí quando 16 anos eu entrei na academia e outro dia eu tava fazendo a conta. São 23 anos dentro da academia fazendo esporte. Caramba. E eu nunca parei. Eu parei. Quantos anos hoje? Tô com 39. 39. Eu parei 2 vezes na minha vida, que foi uma quando eu fui fazer uma cirurgia no joelho e outra no nariz. Fazer 24, aquele você tá com a minha idade de academia. de academia. O que você enxerga no mercado futuro, né, para a nossa área, na área de metaverso, essas coisas, né? E o que você também enxerga na questão da multiplicação? Porque eu acho que você vai vir para São Paulo agora, você quer vir para São Paulo. E você falou que você trabalha muito micro, a questão de ser especialista em uma determinada região. O que você enxerga assim, para o futuro do mercado imobiliário e essa questão de multiplicação, de expansão? Pavimento, estrutura? Fala um pouquinho disso. Acho que o futuro do mercado é quem fizer mais do mesmo vai ficar fora. Que a gente tem aí startups gigantescas como Quinto Andar e Loft que vão engolir esses corretores que estão fazendo o básico, já estão engolindo, né? Então, assim, para você se destacar, você tem que ser diferente. Para você ser diferente, você tem que trazer alguma pegada exclusiva. Então, acho que o mercado ele vai caminhar para uma área mais de exclusividade, para profissionais especialistas, para profissionais que se dediquem em determinados nichos específicos. E eu acho que é isso que vai funcionar muito, porque a gente está vendo a tecnologia avançar cada vez mais e ela vai automaticamente eliminar os corretores que são dispensáveis. E hoje nós temos muitos corretores dispensáveis, que fazem o mais do mesmo. Que não, né? A questão da expansão. Em que sentido que você diz? Expansão, porque você está vindo para São Paulo agora. Você trabalhou muito na questão da especialização da micro-região, no caso. Né? Especializar. Sim. Como que você pensa? O que você vai fazer quando você chegar aqui? Mesma coisa. Como que você estrutura e o que você pensa? Exatamente a mesma estratégia. Você hoje é a personagem principal da sua imobiliária, assim, a sua casa. Sim, sim. Como que funciona isso? Assim? Olha, eu não sei como é que a gente vai fazer ainda com o Rio, tá? São Paulo é um projeto que eu já tenho. E eu vou te falar uma coisa. O meu projeto é vir para São Paulo, mas o meu objetivo futuramente é morar em Miami. E eu estou profetizando isso agora. Amém. Vou profetizar isso agora. Qual a data? Qual ano? Olha, eu falei que eu
foram etapas, né? Eu saí da construtora em 2017, abri minha empresa, depois da empresa fui trabalhar num condomínio, depois eu fui passar para o mercado de luxo. Depois do mercado de luxo, eu falei, eu vou para São Paulo, e de São Paulo eu vou fazer um momento muito feliz da minha vida aqui e vou para Miami, que é o meu objetivo, eu quero morar lá. Que ano? Hoje a gente está em 2022. 2022. Eu quero até 2026 estar morando lá. Que é o nosso quadro da segunda-feira. A gente teve um direcionamento de Deus para escrever aqui tudo que a gente vai querer fazer. Inclusive essa semana é a semana da profecia. E eu senti de você escrever aqui que, a hora que você escrever aqui, você vai enraizar e vai ligar lá no céu. Eu tenho 2. A cidade de Matarazzo vai apresentar aqui em São Paulo alguma coisa? A cidade do condomínio que vai ser lançado? Olha, a cidade de Matarazzo eu tenho muitos parceiros aqui em São Paulo, né? São Paulo vai ser uma cidade que eu vou ter muitos amigos e muitos parceiros bons de negócio. Tenho certeza disso. Agora, eu vou focar mais aqui. E a mesma coisa, tá? Eu tô falando isso hoje. Eu vou focar aqui. Quando eu for para Miami, eu não vou trabalhar Miami inteiro. Eu vou escolher um nicho e vou trabalhar. Nichar. Não vou. Não tem essa. Mas você não quer patentear, filiar, vender franquia, essas coisas não? Ainda não pensei nisso. Já conversei com pessoas, já tive algumas opiniões, mas ainda não tenho nada definido. Que de fato é o que eu estou falando aqui para vocês. Eu quero ter a maior escola de educação de corretores de imóveis, e eu vou ter. E como profissional, eu também tenho alunos nos Estados Unidos, em Portugal, em Angola, em vários outros países. Mas eu quero trazer esse novo perfil para corretor de imóvel. Primeiro é um prazer, né? Você e minha esposa ficar comendo pipoca no sofá, visualizando o fato de você vendo seus vídeos. Olha a responsabilidade. Uau! Olha aí, ó. Filme tem que ser bom, né? Eu gosto muito de modelar as pessoas de sucesso, né? Eu vi algumas características de você, principalmente de pessoas de alto sucesso, ela tem a disciplina ligada ao esporte, né? E principalmente a sua expressão corporal, o jeito que você balança as mãos no vídeo, né? Enfim, toda a sua expressão, entonação de voz, eu presto muita atenção nisso. Mas você me fala uma coisa, que 95% das suas vendas são feitas através do digital. Pode ser uma crença limitante minha, se for, eu quero que você quebre, mas eu acho que é impossível vender um imóvel de 37 milhões só através de tráfego pago, internet. Eu queria saber como que é o processo digital dentro da sua empresa para você vender esses grandes tickets dentro do mercado. Pensa que você nesse ticket, né? Antigamente, quando eu comecei no mercado de alto padrão, as pessoas falavam, esse cliente não está na internet. Você está perdendo tempo fazendo esses vídeos. Quem não está na internet hoje? Todo mundo está. Se o cliente super tradicional, que não quer fingir que não existe tecnologia, não está na internet, a esposa dele pode estar, a filha dele pode estar, a neta também pode estar. Então, assim, todo mundo, de uma forma ou de outra, está na internet. Tá? Então, quando a gente fala de um cliente tão específico, que talvez você nunca vai encontrar numa campanha, num vídeo do YouTube, de certa forma você tem que ter essa estratégia, porque outras pessoas que pertencem ao grupo de pessoas que ele está, podem estar ali. Né? Então, quando a gente fala de um cliente que você acha que talvez não vá achar ele, cara, ele está ali. Então, a minha estratégia digital, ela é sempre pautada em tudo que eu venho fazendo. No Instagram, na apresentação, e aí tem outro ponto. Você precisa ser o quê? Omnichannel, você precisa estar em vários canais. Você precisa estar onde? Você precisa estar passando no anúncio, você precisa estar no YouTube, você precisa estar no Instagram, você precisa estar no TikTok, você precisa estar nos lugares. LinkedIn você também? Não uso muito. Não tive resultado. Não tive resultado de LinkedIn e TikTok. Mas você não necessariamente precisa ter resultado em todos, tá? É o que eu falo. Vocês não precisam vender também todas as casas do universo. Vocês precisam vender as casas que vocês consideram relevantes. Ah, mas, Augusto, eu quero vender 150 casas por mês. Esquece isso. Não precisa vender isso. Precisa fazer o que é necessário para vender o que você considerou como meta. Então, quando a gente... Venda de corrente acontece muito com você? Oi? Venda de corrente? Corrente é um indicando o outro. Ah, sim. Indicação. A conversão, ela é exclusivamente inbound ou você faz ações outbound também? Como que funciona essa parte de internet mesmo, do tráfego? Olha, a gente tem vários tipos de campanha. Campanha de branding, que a gente não fala de imóvel, a gente está só reforçando uma marca. A gente tem campanhas específicas para imóveis criativos, tá? A gente também tem... Rapidinho. A gente também tem as ações fora do mundo online, que, pessoal, as ações do mundo online são maravilhosas, mas as
você precisa estar no offline também. Quando você fala de estratégia digital, é importante que você esteja presente nos dois cenários, porque a tua mensagem vai chegar nesse cliente. Uma dúvida, quando você pega um imóvel no high ticket, né? Você falou que monta landing page, são redes sociais, mas quando você vende, faz anúncio, você precisa fazer por algum portal. Eu nunca consegui achar um anúncio que você faz da sua casa, mas você trabalha mais a visão da imobiliária, do seu brand, da sua equipe, ou é eu Augusto Braga? Não, eu para imobiliária, às vezes eu tenho que diversificar. Você vai ver alguns anúncios que não tá, o Augusto não está presente. É só a casa, alguns takes, alguma coisa assim. Porque é importante a gente ter essa divisão para até os próprios corretores nossos enviarem os anúncios, enviarem as casas. Então, eu tenho 2 perfis do Instagram, não é fácil de administrar. E o outro, eu apareço, mas não apareço tanto, para justamente dar essa oportunidade dos corretores trabalharem com mais autonomia. Hã? Ah, comigo. O Wolf, você trabalha com lista? Você trabalha com pessoas? Como você trabalha? Criação ativa, prospecção, PAP. Cara, olha só, eu não faço captação de rua. Eu não faço lista. Eu acho assim, todos os meus corretores que estão ali junto comigo, eu ensino para eles que a técnica de network não está em lista e não está nesse tipo de prospecção. Eu prefiro que o meu corretor esteja numa bodytech da vida, ficando de 1h da tarde até 5, conectando com pessoas, falando com as pessoas, ou que ele esteja em algum restaurante, ou que ele esteja em algum lugar que possa gerar algum, ou jogando um beach tênis, do que sentado no escritório olhando para o computador. Augusto, você falou sobre propósito, você falou sobre um novo propósito que você decidiu viver, e você falou sobre a prospecção nesse network, contato com pessoas. Eu quero saber uma experiência sua que te marcou nesse contato com as pessoas, com as famílias. Você falou, isso aqui faz parte do meu propósito. Eu gosto disso, eu tenho prazer nisso e Deus me colocou aqui para isso. Eu me lembro que teve uma situação foi em 2021, foi um pouquinho depois daquele período mais complicado da pandemia, que a gente estava numa negociação com pessoas que vieram através de indicação, né? E é engraçado porque esse casal de clientes tem 2 filhos e eles moravam no meu condomínio, que eu moro hoje. E Augusto precisando de uma casa aqui, está muito apertada, pandemia, blá. Me ajuda, eu deposito todas a minha confiança em você, que a gente precisa vender esse imóvel aqui para poder ir para casa. E assim, era um imóvel difícil para eles de vender. Apesar de ser um apartamento líquido, era um imóvel muito complicado. Eles fizeram mudanças na planta que não ficou muito comercial o imóvel, sabe? Eu falei, calma que a gente, de uma maneira ou de outra, vai encontrar o cliente certo para que eu possa. Porque eles gostavam, eles sempre assistem meus vídeos. Augusto, eu queria aquela casa que fica no condomínio Alphaville. E eu nunca mais me esqueço. Era uma casa que eu apresentei e foi uma das casas que eu mais gostei de apresentar. Sabe quando você se identifica? E eu falei, calma que a gente vai achar. E aí, de uma forma sem explicação, né? Tudo que é meio que sem explicação, eu acho que é espiritual, né? Do nada, eu fiz um anúncio da casa, do apartamento deles. Eu nem estava anunciando mais apartamento. Eu fiz uma campanha específica e entrou um cliente. Aí o cliente veio, visitou, gostou do imóvel, fez uma proposta. E no dia de tipo assim, ele dar o ok, a esposa dele desistiu. E aí, tanto a outra parte, os proprietários, eles estavam muito emocionalmente envolvidos para poder vender. Né? Porque eles já imaginavam a filha deles brincando numa casa, que eles não estavam conseguindo descer pro play, estavam ficando muito presos, todo mundo naquela época da pandemia, né? E eu falei, calma, não se desistir. Eles estavam agoniados mesmo, de verdade, eles queriam sair do apartamento. Não sei por que aconteceu, eles estavam muito agoniados de ir embora. E eu falei, calma, o que vai acontecer? No final das contas, esse cliente voltou atrás, a gente fechou o negócio, a gente vendeu o apartamento deles e deu tempo de pegar a casa. Né? E aí eu nunca mais me esqueço, quando eu estava na mesa, quando estava fazendo todo o processo de assinatura e tudo mais, ela chegou para mim, Augusto, você não sabe o quanto você foi especial para minha família. Porque a gente estava vivendo um momento difícil aqui, eu e meu esposo, e os meus filhos, e eu tenho certeza que essa nova casa, essa nova propriedade vai fazer com que a gente pense em novos valores e fazer com que a gente pense em salvar o nosso casamento. Ela abriu o coração dela comigo ali, sabe? O marido dela nem estava perto de mim, ela falou em particular comigo.
Então, eu queria te agradecer por toda a sua dedicação, o seu empenho, por todo o propósito que você tem aqui com a gente, de poder me ajudar. Eu não contava que você fosse fazer isso, porque a gente sabe que o meu apartamento era muito difícil de vender. Só para vocês terem uma ideia, é um apartamento de 4 quartos que eles reduziram para 2. Sabe? Eles aumentaram a suíte deles, então matou o valor comercial do apartamento. E aí você encontra um cliente certo para o cliente certo, para a propriedade certa, né? Então ela me fez ali refletir, sabe? Como é importante a gente poder ajudar, né? Fazer parte. Eu tenho certeza que eu faço parte da vida dela. Tanto que a gente fala até hoje e tudo mais. Ela está muito feliz na casa, está muito realizada. E você ter esse sentimento do cliente faz com que a gente... Da mesma forma que eu recebo muitos depoimentos bacanas de corretores, eu também recebo vários de clientes. Então, por isso que eu falo para vocês, eu não vou deixar de ser corretor, porque esse tipo de coisa é o que me motiva. A realização da pessoa olhar para você e falar obrigado por você fazer parte da minha nova etapa. E hoje o marido dela e ela estão bem de novo. Eu tenho muita análise psicológica nesse perfil. E profissionalmente, né? O que eu tenho visto de profissionais como você, que são realizados, é porque tem um perfil supino, que é se realizar realizando outras pessoas. A gente tem que amar o que a gente faz, né? Se você faz o negócio por fazer, é aquilo que a gente estava falando, não vai rolar. Se você está só de olho na comissão, você pode ter certeza que o negócio não é sustentável. Primeiro que você vai olhar a comissão como um dinheiro que vai te salvar por alguma coisa, você vai pegar e vai fazer algo. Quando você entende que é muito mais, né? Porque quem está de fora às vezes não percebe. Quando você entende que é muito mais, as coisas tendem a ficar muito melhores. E a gente precisa amar o que a gente faz. Pessoal, o papo tá muito bom. Na verdade, o Augusto tem um compromisso no e-mail. Tem alguma pergunta aí que eu quiser separar? Qual que é a sua data de mudança para cá? Outubro. Vou escrever aqui. No cenário atual brasileiro, qual o mercado mais desafiador que você consegue chegar hoje na área de imóveis? Cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não. Eu tenho muitos alunos em várias regiões do país e eu amo o meu Rio de Janeiro, tá, gente? Mas o Rio de Janeiro hoje é uma das cidades mais complexas para trabalhar. O Rio de Janeiro hoje, na minha opinião, por tudo que eu tenho visto, não está nem entre as 7 cidades do mercado imobiliário. É verdade que chegou 100 mil metros quadrados lá no projeto da Gafisa? Chegou. E vendeu, tá? Só tem uma unidade. 100 mil? Vendeu. Não vendeu a 100 mil porque as propostas foram basicamente 85, mas mesmo assim, né? Esse foi o maior preço do Brasil, né, no caso? Foi. E olha que, para quem, não sei se vocês conhecem o Leblon, basicamente é uma orla com prédios de 40 anos, 70, 80 anos. Então você tem um design, que a Gafisa está trazendo muito isso agora, né? A Gafisa agora está com uma nova... estão trazendo uma nova pegada, um novo design, então vai ficar uma coisa muito fora da curva ali, né? Então você tem o prédio da Gafisa e um prédio de 70 anos do lado. Então a gente fez um estudo ali que 40% dos compradores, 40 não, 60% foram de moradores do Leblon. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, as pessoas têm muita especulação no mercado hoje imobiliário, assim, fala que vai ter um colapso, a questão da bolha, que isso é insustentável, que pode acontecer no futuro. São Paulo também teve essas questões assim de a pandemia, o mercado imobiliário crescer 40%, 50%, dependendo de alguns bairros, né? No Rio também eu acredito que aconteceu muito isso. O que você acha para o futuro? Eu acho que nunca imóvel diminuiu o valor. Eu nunca vi isso acontecendo na minha vida, né? Nenhum país também, não sei. Olha, para quem... Acho que isso é sustentável ou é insustentável? Eu não ligo para esse negócio de bolha, Cara, o meu propósito vai muito além de bolha. Meus melhores anos foram em anos de crise do país. Cara, quando você está fazendo um trabalho bem feito, quando você tem certeza que você está fazendo, pode estar caindo granizo, que você vai vender e você vai ter o teu resultado. Mas eu nem falo no aspecto da venda, mas eu falo assim de transmitir a segurança mesmo. Para o cliente? Cara, eu acho que quando você está baseado em informações, quando você tem propriedade, por isso que a gente fala do estudo, você tem que estar... O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo para quando o cliente falar algo comigo, eu já ter... Eu passar para ele a segurança que ele precisa ouvir, né? E esse cliente entende do que eu estou falando. Você imagina eu falar com um bilionário aqui de São Paulo sobre economia. Ele já sabe. Ele vai falar alguma coisa que vai te testar para saber se você sabe mesmo ou não. Se ele perceber que você não sabe, ele não vai ter a confiança de comprar ou vender a propriedade com você. Se ele fala para mim de bolha, a gente vai ter que usar argumentos para comprovar que não existe isso, né? Nos Estados Unidos
A gente vai começar a ouvir muito agora o quê? Eleição. E a gente sabe que eleição é um ano mais complexo. A gente sabe que as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas ficam um pouco alteradas no ano de eleição, é um ano de muita incerteza, né? Então a gente vai ouvir muito isso, né? E a última pergunta, né? Você tem um brand muito forte. Eu quero saber qual que é o preço do lead que você paga pelo seu brand ser muito forte. Porque tem aquele negócio, brand muito forte, lead mais barato, mais qualificado, né? Menos brand, mais caro, mais qualificado. Quanto você investe em brand? Cara, a gente gasta hoje numa média de 15 a 20 mil por mês. Agora, cara, Lead é quanto, mais ou menos, numa casa dessa? depende, pode ser um lead de 100 reais, como pode ser um lead de 47. Eu particularmente deixo mais isso até com gestão de tráfego. Eu já fui muito bitolado com gestão de tráfego, ao ponto de falar, cara, eu tô quase virando um gestor. Eu já fiz muito treinamento, eu falei, que se eu continuar assim, eu tava bitolado com foto e com gestão de tráfego. Tava quase virando um dos dois. Eu falei, que senão eu vou largar. Então, assim, quando você me pergunta do preço do lead, eu não vou saber te falar agora. Mas a gente tem uma métrica ali que pode custar. Cara, e eu não tô preocupado com o preço do lead. Você termina fazer mais no Instagram? Às vezes sim, às vezes não. É bom para você ter ganho de seguidor. É legal. Augusto, para você ficar bitolado, né? Fotografia e tráfego. Você considera esse o seu veículo principal para chegar na sua rede social? Cara, pensa que hoje a sua rede social é a sua vitrine mais cara. É a sua vitrine mais cara. Sua rede social e o seu site, tá? Fala até mais a rede social, né? Hoje em dia todo mundo, quando vai no médico, você consulta o Instagram da pessoa para saber se ele é bom, se ele tem, né? Hoje em dia a identidade hoje, o currículo é o Instagram. Então, quando você tem uma rede social alinhada hoje, você tem boa parte das suas informações passadas ali. Então é muito importante você ter isso bem resolvido dentro de você. Você precisa estar com uma rede social apresentável, você precisa estar claro no que você faz, o que você resolve, qual é a dor que você resolve do seu cliente. Então você precisa estar muito claro para você que a tua rede social hoje é a tua principal ferramenta de trabalho. Se vai custar 100 o lead ou se vai custar 20, cara, não importa. O que importa é como você vai trazer esse cliente. Então, justamente sobre isso que eu queria falar. Eu perturbo todos eles. Perturbo todos eles. Eu gosto de escrever as legendas, porque assim, eu já até tentei fazer 2 testes com copies para fazer legendas de imóveis. Mas eu acho que eu gosto de escrever. Porque o meu maior dificuldade com a tese é a legenda, que eu não consigo falar a linguagem deles. Aí eles mais pegam no meu pé. Aí eu vejo que as legendas sempre são. Eu faço ideia de escrever. Você escreve muito. Eu gosto de escrever. Às vezes eu tô mais inspirado do que alguns dias, mas eu gosto. Eu acho que a legenda do imóvel, ela tem que trazer alguma coisa diferente que não seja 2 quartos, 3 suítes. Né? Então, a gente tem poucas linhas, poucos caracteres para tentar trazer alguma coisa. Não que esse texto vá ser responsável por você vender o imóvel, mas é o pacote. É como você fala, tipo de fotos. Ali na prospecção você consegue atingir, conectar com o coração do proprietário, fazer um storytelling. Gente, posicionamento hoje na rede social é tudo, tá? E posicionamento, estava até falando isso lá, vai muito além de compra e venda de imóvel. Posicionamento, vocês têm que se posicionar na rede social como autoridade, vocês têm que criar um ponto de conexão. Todos vocês são responsáveis por audiência. Não importa se você tem 100 seguidores ou se você tem, sei lá, 1 milhão de inscritos. Vocês têm noção do que vocês representam hoje para o mundo? Vocês têm noção que vocês também são influenciadores? Vocês têm isso dentro de vocês? Vocês já receberam mensagens de alguma pessoa avulsa que manda direct de você? Lembrei de você quando vi aquela coisa. Então lembrei, ou então aquela frase que você colocou hoje mudou o meu dia. Vocês têm noção que você impacta vidas todos os dias? Todos vocês. Uma pessoa que me procurando um imóvel de 30 milhões. Eu lembro de você no Instagram e tal. E eu lembrei de você, eu acho que você tem um imóvel em Alphaville de 30 milhões. Eu falei, caramba, não acredito. Chegou até mim. Você fala sobre posicionar no Instagram. Eu tenho um Instagram, ele é bem engajado, só que eu não falo do mercado imobiliário, não falo, porque eu entrei na Talis tem um mês, um pouquinho. Eu falo sobre espiritualidade, que é o que eu tenho passando. Você acha viável criar um Instagram para falar só de mercado imobiliário? Não, você pode fazer uma adaptação seu. Eu consigo mesmo tirar essa adaptação? Consegue. Porque o Sandro Sala mesmo, ele já veio falar para mim para eu criar um Instagram só para isso.
Só que eu acho que já vai tirar foco, aí vai ter 2 Instagrams para cuidar, vai ensinar muita coisa. Acho que se você puder fazer uma adaptação, porque você tem teu público. E teu público compra imóvel também. Eu acho que se você criar outro, cara, criar outro, 2 perfis do Instagram é muito complicado. Então acho que você pode fazer uma adaptação inteligente, trazendo uma pegada do que você já faz para o mercado imobiliário. Eu acho que você pode misturar isso, fazer um novo formato, só não pode ficar só também falando da parte de espiritualidade. As pessoas precisam saber, qual é o seu nome? O que a Amanda faz para você conseguir juntar as 2 coisas. E é muito legal o assunto que você faz, porque traz muito dessa atmosfera do imóvel. Eu faria isso. Tá tudo muito novo, até a espiritualidade está nova. Então, para as pessoas, é tudo novo. São pessoas que me seguiam antes e já estão vendo que os assuntos são diferentes. Tem uma palavra que vocês vão ter que aprender para trabalhar com rede social, infotenimento. É informação mais entretenimento. Gente, vocês têm que passar um pouco de quem vocês são. As pessoas precisam conhecer. Não é só imóvel, não. É chato pra cacete. Todo mundo aqui sabe que fotógrafo de casamento tem Instagram, né? O que o fotógrafo de casamento tem a ver com o que eu tô falando? Basicamente, vocês mulheres, quando vão casar, vocês começam a seguir. Quer ver vestido, quer ver referência, quer ver foto. O que acontece com um fotógrafo de casamento depois que vocês casam? Acabou. Você vai parar de seguir ele. Você já imaginou se o cliente te segue porque ele quer comprar imóvel depois você simplesmente toma várias pessoas que deixam de te seguir? Porque você só tem um conteúdo. Quando você traz um pouco da sua vida, um pouco da sua história, suas crenças, no que você acredita, sua rotina, sua família, a sua viagem, você está trazendo o cliente para o seu mundo. E aí, primeiro o cliente vai fazer o quê? Primeiro ele vai, vamos supor que você faça uma campanha, ele entrou no seu Instagram, ele está conhecendo lá todos vocês. Primeiro ele vai entrar, ele vai gostar de você, depois ele vai confiar em você, depois que ele confiar em você, aí sim ele vai comprar alguma coisa contigo. Então não adianta só imóvel, imóvel, imóvel. Ah, mas Augusto, eu não tenho conteúdo. Não ter conteúdo já é um conteúdo. Eu estudo muito, sabe o que, gente? Para finalizar, eu estudo muito influenciadores digitais. Os principais influenciadores do Brasil, tá? E aí eu posso dar um exemplo para vocês aqui. Carlinhos Maia, Virgínia, quem mais? Carlinhos Maia, Virgínia, entre outros, tá? O Whindersson, que é o Whindersson tem mais a parte de humor, mas vamos pegar os influenciadores. Vou dar a Virgínia e o Carlinhos Maia. Qual é o conteúdo da Carlinhos Maia e da Virgínia? Não tem. E aí, o que a gente tem? Por que você está falando dos influenciadores? Porque a gente tem muita coisa para aprender com eles. Porque você já viu a Virgínia, como ela aparece de vez em quando? Ela tá descabelada, com espinha na testa. Sabe, outro dia ela estava fazendo stories no hospital. E aí, por que você está falando isso? Porque às vezes a gente fica, meu cabelo tá não sei o quê. O cenário que eu tô não é o ideal. Cara, quando você entende, a gente tem que absorver o que a gente pode puxar deles. É simplesmente fazer o vídeo do jeito que precisa ser feito e não importa como. Eles fazem o vídeo, o Carlinhos Maia não tá nem aí. Tem uma senhora comendo coxinha de galinha e ele tá filmando ela. Quantas pessoas não se conectam com isso? Entendeu? Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é para fechar. Qual é a mensagem, qual é o legado que você quer deixar para o mercado imobiliário? Cara, a mensagem que eu quero deixar para o mercado imobiliário é bem claro. Eu quero fazer com que todos que estejam nessa profissão consigam transformar a vida das famílias e que todos sintam orgulho do que fazem. Porque ficou uma coisa muito forte, né? Daquela vergonha que eu tinha quando eu era corretor de imóvel, e eu quero que todo mundo hoje tenha orgulho e que os clientes possam respeitar todos nós como profissionais do mercado imobiliário. Eu sempre senti um desrespeito, né, muito grande de acreditar, de diminuir o nosso trabalho. E hoje acho que o nosso jogo está virando. Os clientes começam a respeitar mais, começam a entender o que a gente está fazendo e vai muito além só da transação do mercado imobiliário. Eu quero transformar o mercado imobiliário através da educação, através do conteúdo, fazer com que todos vocês transformem a sua vida assim como eu transformei a minha e que vocês sejam muito felizes assim. Amém. Amém. Vou escrever aqui, ó. Vou colocar a data pra vir pra cá e a data que sai pra amanhã. Bota onde aqui? Onde você quiser, você vai só